Bom dia, pessoal do YouTube. Aqui é o pastor Leonardo Alves Rosa mais uma vez com a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 21. Eu vou estar lendo. Espero que os senhores também possam ler, pois a leitura bíblica para a palavra de Deus é essencial. Agora eu vou estar lendo. Então os escribas e os fariseus começaram a raciocinar, dizendo: Quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Nós devemos perdoar uns aos outros pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Pois nós não estamos superiores a ninguém. Somos todos humanos, de carne, com erros e acertos. Nós, se perdoarmos a cada um dia, vamos estar vivendo melhor. Pois não é a tortura, pois não é o castigo, é a vida em santidade como Cristo que deve ser lembrada. E essa vida em santidade requer o perdão dos pecados. Os fariseus, os escribas, que diziam conhecer a lei, mas que penduraram no madeiro o nosso Cristo, devem entender que o perdão do pecado é essencial e que cada um de nós deve perdoar sim os nossos irmãos, pois de fato somos todos pecadores. Se nós somos pecadores, haverá o pecado, mas um pecado perdoável. É um pecado original? É um pecado vienal? É um pecado capital? É uma gula? É uma avareza? É uma soberba? Seja o que for, perdoe seu irmão, pois ele não pode permanecer com a culpa sobre ele, pois de fato, se permanece com a culpa, ele sofrerá mais calamidades. Vamos entender de fato que o perdão do pecado é um objetivo do homem? Vamos entender de fato que o perdão do pecado é um objetivo que todos nós da humanidade devemos ter com cada um de nós. Se perdoarmos, vamos estar conscientemente elaborando uma porção de outros planos de melhores qualidades de vida. Esses planos são semelhantes à empregabilidade, à comercialização, à vida em plena, a vida em plenitude, em plena graça de Deus. Cada palavra dita pelo pecado deve ser visto como nada, que Jesus muito bem conhece. Ele sabe. E quem produz estas coisas só pode ser Ele, porque Ele tem o domínio de tudo. Se Ele tem o domínio, e nós que somos pecadores na face da terra, pois não tem um que não peque. Somos pecadores. Nós devemos conhecer o Cristo. Eu não digo que Cristo é pecador, não. Cristo não é pecador, mas que nós somos pecadores. E por termos o plano do pecado no jardim do Éden, o pecado original, nós somos elevados a uma cultura de pecado. Somos levados a uma inclinação do pecado. Todo homem é inclinado ao pecado. E nós, que devemos entender, os pastores, que devemos entender que esses pecados não podem ser praticados, pois estes pastores muito menos praticam tais pecados, pois não tem no sangue o sangue do pecador, mas tem o sangue de Deus, a uva, a água de Deus, o pão, a comida, a carne de Deus, de Jesus. Mas digo, todo pecado do homem é a ele perdoado, pois ele não
pois ele não pode levar consigo esses pecados. Se não se arrepender, se não se converter, ele morrerá pelos pecados cometidos. Vamos entender que o pecado nada mais é do que a menor das coisas que pode o homem praticar, que é a coisa mais baixa. Então vou retornar. Então os escribas e os fariseus começaram a raciocinar, dizendo: quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Cristo não falou blasfêmia nenhuma. Ele não pecou contra ele mesmo. Não falou a mínima blasfêmia. E ele era o templo dele. E esse templo tinha o nome Jesus, Jesus de Nazaré. E de fato, Jesus Cristo é santo. Então, amém. E graças a Deus.